Olá, meus alunos do sexto ano. Nós estamos agora caminhando para o final da nossa apostila no módulo 8, né? O tema é transformações da matéria. O primeiro tipo de transformação que vocês vão estar vendo é a transformação física. É aquela que ela muda a forma do componente, né? Mas mantém a mesma substância. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma folha de papel, ela tem um formato aí retangular, ela é formada por celulose. Se eu amassar esse papel, ela passa a ter um formato, né, praticamente redondo, mas ela continua sendo papel. Então, isso aqui nós chamamos de transformação física. Um outro exemplo é quando eu tenho aqui, olha lá, olha, o gelo, né, está no estado sólido e ele pode se transformar, o quê? Em água. Então, essa água ela está mudando apenas o estado físico dela, de sólido passando para líquido. Isso é transformação física. Continuando então, nós estamos falando sobre as transformações da matéria. A transformação que a gente vai ver agora é a transformação química, ou também chamada de reação química. Essa daqui ela muda e forma uma nova substância. Então, eu trouxe alguns exemplos que a apostila trouxe para vocês. Então, se eu pegar aqui, olha, uma substância que é o Veja, aquele que a gente usa, né, multiuso para limpeza lá da nossa casa, e eu adicionar algumas gotinhas de fenolftaleína, que ela, na verdade, ela é um indicador químico. Então, observem aqui, ó, a hora que eu coloco umas gotinhas, olha o que aconteceu, ela ficou na cor roxa. Isso aqui indica que houve uma mudança química e ela é alcalina, ou seja, ela é básica. Um outro exemplo também, se nós pegarmos o bicarbonato de sódio, ele é sólido, né? Ele é sólido, e se eu adicionar um pouco de vinagre nesse bicarbonato, ele também vai acontecer uma mudança, uma transformação química. Observem. Então, o que nós tivemos aqui? A formação de gás, ou seja, toda transformação química, ela pode ter a liberação de gás. Uma outra característica também da transformação química é a formação de sólidos. Então, o que nós vamos fazer? Nós pegamos aqui um pouquinho de leite, né? E vou acrescentar um pouco de limão. Nós vamos ver, se vocês fizerem isso em casa, que ao acrescentar o limão, esse leite ele começa a formar alguns grumos. Por quê? O leite ele começa a azedar. Então a gente percebe que o leite deixa de ser totalmente líquido e ele passa a ter alguns pontos aqui sólido. Ou seja, transformação química, ela também forma sólidos. E para a gente finalizar o conceito de transformação química, um exemplo dele é quando eu pego aqui um palito de fósforo, né, que é formado por madeira, e aqui na ponta eu tenho a pólvora, e eu vou riscá-lo. Quando eu risco, forma-se o quê? O fogo. Então aqui eu também tenho o quê? Uma transformação química, onde a madeira ela vai servindo como se fosse um combustível para o fogo, juntamente com o gás oxigênio. Então aqui também, para a gente finalizar esse conceito de transformação química, tem o que? A emissão de luz. Uma outra parte também que nós vamos ver lá na página 363 é o conceito de equação química. O que é uma equação química? Olha lá, ó, é a representação de uma transformação química. Então, o que nós vamos ver? Se nós pegarmos o exemplo que a apostila trouxe, o ferro reagindo com o gás oxigênio, reagindo com a água,
ela vai formar a ferrugem. Então, numa equação química, a gente tem que ter alguns conceitos. Toda vez que aparecer o mais, o significado dele é de reação. E toda vez que aparecer essa seta, significa que está formando ou produzindo uma nova substância. Então, nós temos aqui, antes da seta, os reagentes, aqueles que estão reagindo para formar algum produto. Então, depois da seta, nós temos quem? Os produtos. Então, equação química significa a representação de uma transformação aonde nós temos reagentes e, ao final, nós temos produtos.